Tá sentindo? Tô Tá sentindo esse cheiro? Tô sentindo. Ó, cheiro de testosterona no ar. É isso aí! Bom, pessoal, hoje estamos aqui para um bate-papo de barba, cabelo e bigode com convidados muito especiais. Exatamente, 4 convidados no nosso escritório, belos rapazes, porque afinal de contas, a gente não vive só de belas e inteligentes mulheres, temos também 4 belos rapazes aqui hoje e inteligentes. Bom, nós temos aqui, conosco hoje, Bruno, seja bem-vindo. Muito obrigado, gente. Doutor Elilton, seja bem-vindo. Obrigado, gente. Prazer estar aqui hoje. Tiago, seja muito bem-vindo. Prazer é todo meu. E Guilherme. Prazer, gente. Obrigado por vocês terem topado essa pauta e estar aqui hoje batendo esse papo com a gente. Vamos começar então. Conta pra gente, como que vocês enxergam a figura masculina hoje na nossa sociedade? Pode começar os mais experientes. Vai, vocês são os mais novos, comecem por vocês. Qualquer um, depois gente, a gente bora. fala. Então vou começar. Bem, o papel do homem hoje na sociedade, eu acho que é assim, um assunto bem complexo, né, hoje em dia, porque eu acho que já passou um pouco daquele tema que o homem tem que fazer tudo, né, hoje em dia, que ele é o responsável por tudo, né, hoje em dia já temos mulheres que já são CEOs de empresas, né, então elas já assumiram papéis muito mais importantes hoje em dia, então acho que essa questão do homem ser homem mesmo, tem que ser homem sempre, já deu Aquela história mudada, do né? homem bruto, rústico, isso já passou. Sim, eu acho que já passou um pouco, né? Ainda tem um pouco, pelo fato de estar enraizado ainda na sociedade, mas já deu uma alterada assim já nos papéis. Vocês também enxergam assim? Vocês que já estão mais velhos, né? Estamos do lado dos mais velhos. 30 mais? Dos 30 mais, isso. Vocês estão ajudando, Eu né? vejo que hoje em dia nós temos ainda uma certa dificuldade ainda nessa identificação, né? A transição está acontecendo, mas eu acredito que ainda tem muitos tabus que os homens ainda enfrentam no seu dia a dia, naquela concepção de ser um homem forte, de mostrar que você é o provedor, né? Então, hoje em dia eu vejo ainda que está mudando, está tendo uma transição, mas ainda existem alguns tabus que têm que ser quebrados. Eu enxergo que é uma transição muito mais midiática do que propriamente dita nas relações cotidianas. Eu acho que é muito na mídia, nas redes sociais, é tudo muito bonito, uma transição, muito homem fala da boca para fora, mas no dia a dia que a gente escuta falar, que a gente ouve falar que ainda o machismo está aí e a gente tem que combater isso de alguma forma, porque a gente precisa, né, aceitar de uma vez por todas que os papéis são iguais. Sim. Né, a gente briga, né, uma briga, entre aspas, né, uma discussão, um debate, né, por igualdade, mas a gente vê isso muito na mídia, muito nas redes sociais, muito no oba-oba para postar, mas no dia a dia a gente vê que ainda a mulher sofre muito preconceito. E o homem, por outro lado, também vem sofrendo bastante, né, questionamentos e... Enfim, eu acho que é um debate bem interessante. Bom, sobre a questão da figura do homem na sociedade, a minha percepção é muito mais da minha família. Sempre tive meu pai como exemplo de um homem a ser seguido. Então, acho que vai muito pelo lado de responsável, por mais que tenha esse discurso, vem sendo mitigado por ser o meu espelho, eu entendo que sim, sempre quando dava algum problema, sempre quando tinha alguma confusão, era o pai. Então, eu vejo isso, eu tenho como talvez um objetivo, como uma meta, e isso para mim é o meu espelho. Você ainda segue, então, os passos do seu pai, no sentido de ser o protetor, o cuidador da família. Eu acredito que todos nós seguimos um pouco essa história dos nossos pais, né? Nós temos aquele como espelho, como algo que nós queremos alcançar e ser igual a eles, né? Seja pelo lado bom que tudo que eles nos trouxeram, ou seja por alguma questão que ficou um pouco adormecida, mas sempre trazendo que os nossos pais são sempre os nossos espelhos e os nossos maiores incentivadores. Então, existe sim essa figura paterna maravilhosa, mas que a gente começa a ver que tem alguns tabus que precisam ser quebrados. É que nós somos filhos dessa transição, sim. Nós somos filhos dessa transição. Acho que acredito que hoje, eles que estão com 25, menos 30 menos, quando eles forem ter os filhos deles, já vai ser outro tipo de educação, outro tipo de formação. A gente ainda é filho de uma transição. Sim. Os nossos pais ainda foram criados de uma outra forma, eles têm uma cabeça completamente diferente. Serão outros tabus a ser quebrados. A transição do mundo mudando a visão sobre
vários aspectos, enfim. Eu acredito, na verdade, que vocês sofrem mais nesse ponto porque a mudança maior está na gente, né? Nós deixamos de ser o sexo frágil, aquela pessoa que fica, né, na redoma esperando ser protegida. No entanto, vocês não mudaram a concepção, vocês continuam sendo os protetores, vocês continuam lutando com isso, enquanto a mudança está acontecendo do outro lado e vocês precisam saber como chegar sem, ao mesmo tempo, invadir o espaço da mulher. É quase um paradoxo isso, né? Exatamente. Eu acredito que a mudança maior, o conflito maior geracional, esteja nesse sentido, que a mudança maior aconteceu do lado de cá e vocês precisam acompanhar. E nessa pegada, né, pensando nisso, eu vou até... Pensando direto aqui, falando com o Thiago, que está sempre, né, bem arrumado, sempre com essa... A gente vê, é nítido o seu cuidado com a aparência, cabelo, barba. Hoje em dia, os homens se cuidam muito mais? E ainda existe algum tabu dentro disso? Eu vejo que sim, que hoje acho que a maioria, pelo menos que eu tenho convivido, presenciado, principalmente também tem redes sociais, enfim, hoje tem propagado muito sobre o autocuidado do homem, né, sobre uma série de questões que antigamente não tinha isso, né? Você pega os nossos pais, não faziam isso. Muito difícil, né? Você pegar um pai hoje que tem mais de 60 anos de idade, já deve ser até avô, ele não tinha cuidado de fazer uma barba, cabelo, tomar cuidado com algumas questões de aparência, né? E eu enxergo sim que existe um tabu ainda, existe uma questão ali que tem gente que faz, mas não gosta de expor, que se cuida, tem gente que até que se expõe demais também, acaba virando alvo às vezes de chacota, né, de brincadeiras nas resenhas entre os próprios homens. Então existe a pessoa que se cuida, hoje o homem que se cuida muito mais do que antigamente, mas ainda existe sim uma questão a ser superada, de tratar com uma certa naturalidade, e até porque tem gente que ainda não se cuida muito pouco, tem gente que até passa um pouco do tom, mas eles passaram um pouco do tom, até que ponto tá certo passar, a gente que analisa e julga que você está passando do tom, né? Homens que hoje fazem procedimentos estéticos e uma série de outras questões, mas eu enxergo que ainda é uma questão a ser debatida, porque por que não? Se você tem aí tudo que pode fazer, por que não? Porque só a mulher pode buscar ficar, né, bem e bonita, apresentável, porque o homem tem que ficar, agora invertendo um pouco aquela questão, o homem tem que ser largado, bruto, rústico, e a mulher tem que estar impecável. Eu penso muito pela questão da nossa profissão também. Eu acho que o autocuidado na nossa área é muito importante, né? Até porque a gente trabalha muito com imagem, né? Eu gravo conteúdo pro Instagram, participo de podcasts, né? Então, enfim, eu tenho autocuidado, para mim é algo, sim, essencial. Eu, por exemplo, assino um plano na barbearia onde eu frequento, né? Que aí eu faço a barba toda semana e corto o cabelo de 15 em 15 dias, né? E aí, em contrapartida, eu tenho meu pai lá em casa, né? Que ele vai na barbearia e tudo mais, mas ainda tem muitas coisas que é minha mãe que incentiva ele a fazer. Por exemplo, a passar um shampoo diferente no cabelo, a passar um barbeador diferente, enfim. Então, eu ainda sinto que assim, hoje em dia, alguns homens realmente querem se cuidar e outros é porque normalmente é a mulher que obriga. Às vezes nem percebe que tá cuidando, né? Eu ia falar exatamente da profissão. Às vezes, dentro da nossa profissão, as pessoas olham e pensam assim, é só colocar um terno, mas não é só colocar um terno, né? Vocês precisam combinar, o terno tem que estar bem ajustado para valorizar. E aí o que acontece, né? Às vezes não reconhece que isso é um autocuidado, sim, que isso é ser vaidoso, que isso é se cuidar. Às vezes pode pensar, eu não me cuido, mas não vai vestir qualquer terno, não vai aparecer de qualquer jeito. Então, dentro da profissão, acho que tem muito isso também. E eu acredito ainda que ultrapassa um pouco só do cuidado estético, né? Todos nós homens passamos por não só os homens, mas também as mulheres, passamos por uma carga na nossa profissão em especial, sobre uma carga psicológica muito grande. Ai, que bom que você puxou isso, Guilherme. Já ia perguntar, autocuidado é sua estética, gente? Eu acho que ultrapassa um pouco, né? Essa questão, a gente tem que se cuidar também o mental. A partir do momento que você consegue cuidar do seu mental e associar o cuidado estético, você consegue trazer uma vida um pouco melhor. Até porque precisa estar bem, né, para pensar em se cuidar. Exatamente. Se você não está bem mentalmente, fisicamente você não vai estar. Isso você vai estar demonstrando até mesmo, às vezes, na forma que você se veste. E para vocês, Bruno, você que é o mais jovem aqui, um dos mais jovens aqui, né? Essa questão do autocuidado já vem mais tranquila, você sente na sua geração? Bom, eu tenho um reflexo de dentro de casa, filho de mecânico. Meu pai também. Então a criação talvez seja o que você falou logo no início, né? Talvez seja um pouco mais... Mais bruta. Então... Não tem essa preocupação tão grande.
Não, eu acho que a única coisa que me... Com relação ao cuidado, vaidade, sim, tem um pouco, mas vem muito da profissão. Mas fora isso, é barba, cabelo. E a parte mental, pra mim, eu acho que é mais importante. Sinceramente. Além da física, além da estética, porque não só de escolhas dentro da parte profissional, né? Mas escolhas da vida, que acabam que vão aparecendo, e se a gente não tiver o mental, assim, minimamente bom, saudável, eu acho que ali a gente não consegue dar boas sequências. E dentro desse universo do autocuidado, então, porque para todos vocês que é muito claro que já é uma pauta, já existe, mas qual que é a maior dificuldade? Tem alguma área específica dentro desse autocuidado que vocês falam assim, aqui é mais difícil de acessar, ou aqui gera um pouco de vergonha, ou aqui a gente não tem tanto espaço? Como que é isso para vocês? Eu acho que a principal, né, questão dessa dificuldade talvez seria o buscar ajuda psicológica, assim, às vezes a pessoa não percebe, né, o homem não percebe que, ou também não quer procurar ajuda psicológica, né, porque acaba que vira muito naquilo que a gente falou, né, porque antigamente, né, o homem tinha que ser bruto, o homem tinha que ser forte, ele não podia sofrer nada, ele não podia chorar, então acho que essa questão mesmo do procurar ajuda, procurar uma terapia para estar fazendo, para estar ajudando, né, nessa questão psicológica. Então, acho que esse é o principal ponto hoje em dia, que é o mais... que as pessoas sentem mais dificuldade, os homens, no caso, né, sentem mais dificuldade em estar procurando fazer. Eu vejo muito o medo de se demonstrar frágil. A partir do momento que o homem começa a buscar, volta a questão do histórico, né? O homem, ele vem de eu vou trazer um pouco da minha criação, em que meu pai se cuida muito, sempre se cuidou muito, meu irmão sempre se cuidou muito, né? Eu tenho exemplos dentro de casa de pessoas que se cuidam muito, né? Mas muitas das vezes o homem se faz forte e quer demonstrar ser forte, ele tem medo de demonstrar uma fragilidade para buscar algum apoio. E quando acontece isso, muitas das vezes ele se veda, se torna aquela questão silenciosa. Ele vai se cuidar sem que abra mão para alguém. E eu acho que aí está o perigo. O homem muitas vezes fica com esse receio de buscar ajuda e prefere ficar silente. Essa relação, né, do homem com a vulnerabilidade, né, com as emoções, como que isso surge, às vezes, numa roda de conversa, ou não surge, ou quando vocês estão entre amigos? É só bobeira que rola, né? A gente só vai falar, só vai descontrair, ou não? Existe um momento de acolhimento também entre vocês. Como que isso funciona? Guilherme, eu tenho alguns amigos que nós conversamos, sim, sobre a questão do cuidado, né? Mas são poucos amigos. Na grande maioria, muitas das vezes na roda, na conversa, na brincadeira, aí um acaba puxando algum assunto, mas sem trazer o peso e a necessidade que aquilo necessita, mas traz como um alerta, mas muitas das vezes é na brincadeira. Raramente são assuntos pautados efetivamente, né? Nas rodas de amigos gerais. E, efetivamente, com alguns amigos muito pequenos, né? Rodas mais próximas, acaba tendo de forma mais individualizada, né? Sim. Eu acho que depende muito do ambiente que você está e de realmente quem está próximo, né? Porque falar por falar não adianta, não resolve seu problema e não chega em nada, né? Então, se tiver um ambiente que está propício para isso, com as pessoas certas, eu acho que é mais tranquilo nesse sentido. Vocês acreditam que isso tem a ver com a masculinidade, com o não se mostrar frágil ao outro? Eu acho. Sim, eu acredito sim, que seja isso, na verdade. Mas quando a gente fala que está num ambiente com muitos amigos, o homem não se demonstra frágil. Ele vai se mostrar de muito forte. difícil, muito lógico, difícil. dependendo do ambiente. Se você tiver um ambiente fechado, mais acolhedores com pessoas próximas, você consegue demonstrar sim um pouco dessa fragilidade. Mas mesmo assim você acaba pensando, será que eu efetivamente posso falar isso com essa pessoa ou não? Isso vai ser aberto para outras pessoas ou não? Então a gente tem esse certo receio, sim, de abrir para todo mundo tudo que você sente e a forma que você sente, mesmo estando próximo de pessoas. Eu, por exemplo, eu tenho dentro de casa a minha esposa como um apoio, uma válvula, meu pai e 2 amigos. Essas pessoas eu abro mão e falo efetivamente sim sobre sentimentos, do que eu gosto, do que eu não gosto, do que eu estou sentindo. Mas na roda de grandes amigos, né, de outras pessoas próximas, muitas das vezes a gente se afasta um pouco e participa de uma forma indireta, mas não se demonstrando frágil. Vocês sentem falta desse espaço de escuta?
Sim. Na verdade, a gente não falar, eu acho que é um dos maiores atos de machismo, a gente não falar, porque é contra a gente mesmo, na verdade, se for analisar. Seja um auto-machismo na brincadeira. Porque a gente não falar, né? A gente sentir, não falar, porque a gente tem vergonha de falar para um amigo, para uma outra pessoa, eu chego, para mim, quase à beira do absurdo. Porque você acaba se fechando, você faz mal, por puro preconceito de não poder falar, cara, não estou me sentindo bem. Você fica Posso te ligar? Preciso conversar hoje para desabafar. Mulher tem muito disso. Tem. Mulher liga para o cara, preciso desabafar. Pelo amor de Deus, não vou explodir. O homem, mais que ele faz, vamos tomar uma cerveja, vamos lá jogar bola, vamos falar besteira. Distrai a cabeça, né? A gente tem a falsa sensação de que falar besteira, tomar cerveja, a gente vai resolver o problema. Mas é uma pura fuga. É uma fuga. Eu falo que eu tive exemplo, meu mesmo. Quando tive alguns problemas pessoais uns anos atrás e a minha fuga era essa. Era encontrar pessoas para jogar a conversa fora, achando que eu ia descontrair, quando na verdade eu estava só fugindo do problema. Só posterguei a resolução. Acaba que no íntimo há uma competição, né? Por mais que não seja algo escancarado, no íntimo há uma competição. Eu sou mais homem que ele, eu não posso me mostrar frágil, forte, né? Eu sou forte, eu não tenho... E às vezes a gente se afunda por puro preconceito. Pelo medo de mostrar mostrar isso, exatamente. A gente se afunda. Mas isso aí tem relação com algum julgamento que vocês percebem da sociedade, de nós mulheres, inclusive? A gente tem dificuldade de se mostrar vulnerável porque a gente não tem acolhimento? Isso rola ou não? Você vê direto brincadeiras e postagens em redes sociais aí que o pessoal brinca o homem de 2025. Aí o homem já em tese se cuidando, passando uma aqui, brincando, chorando, etc. Então isso aí acaba que essas brincadeiras já é difícil pra gente falar. E tem essas brincadeiras que é natural hoje em dia, quem tá na rede social tá aí pra isso também. Uma vez que você se coloca lá, tem que saber lidar. Mas acaba que também inibe um pouco. Às vezes a pessoa tá começando a querer passar, conseguir falar e ver uma brincadeira, ou escuta uma outra coisa, segura de novo. Exatamente as questões que eu pensei. Sobre a questão de quando a pessoa começa a se abrir para alguns amigos, começam as brincadeiras. Exatamente. Se torna um pouco, vamos falar um pouco do bullying, né? Que o homem só faz. De corte, você parou de falar e opa. Você começa a falar de algum sentimento, a roda de amigos faz alguma brincadeira, você fala, opa, aqui não é o local de eu falar sobre isso, vou me retrair. E volta para um outro momento, vou me retrair. E acaba chegando. Cada vez que você vai tentar falar e você se fecha, é pior, você parece que retroage mais ainda. E aí vai ficando mais difícil. É onde acontece. Hoje o índice acho que de depressão em homens acima de 30 anos acho que triplicou nos últimos 10 anos. E eu vejo assim que, por mais que tenha momentos de descontração em que os homens buscam fuga, exemplo, jogando futebol com os amigos, indo participar de algum outro evento, vôlei, futebol, basquete, enfim, qualquer atividade esportiva. E conta pra beber também, vamos falar a verdade. A verdade é essa. Pra conversar e beber, muitas das vezes não entra efetivamente num assunto em que se precisa falar. Muitas das vezes eles rodeiam diversos assuntos, mas efetivamente o que ele quer desabafar fica restrito. Ele não abre aquilo para as pessoas que estão na mesa, a não ser que sejam aquelas amizades muito, muito próximas. Eu acho que entra muito naquela questão que o Guilherme falou, né? Que tem ambientes que você se sente mais à vontade para se abrir, né? Eu sou muito feliz, tenho muita sorte de ter amigos muito próximos a mim, né? Eu formei na faculdade, ainda tenho contato muito com o grupo que eu formei na faculdade, né? E aí, pelo menos uma vez por mês a gente tenta reunir, né? A gente conversa de tudo, a gente até brinca que nossas reuniões são a terapia em grupo, né? Que aí, ali eu sinto a vontade, né? Pra desabafar, pra conversar dos meus problemas. E ali eu sinto que eu não vou ter uma... Como é que fala? Um julgamento. Um julgamento, as pessoas vão me entender, vão ter as brincadeiras, né? Mas assim, é tudo naquele tom mais amistoso, nada de ferir a pessoa, sabe? Então eu me sinto muito à vontade com eles, né? E eu também acho que tem ambientes que a gente não dá pra conversar, né? Eu acho que tudo, né? Então, são ambientes mais fechados que a gente consegue ter esse desabafo, sim. E acaba que pega muito no que o Guilherme falou também, que quanto mais você vai falando, as pessoas vão te julgando, mais você vai ficando retraído. E acaba que vai virando uma bola de neve, né? Aquilo, né? Que você quer desabafar, você quer conversar com alguém, só que toda vez que você vai conversar com alguém, tá tendo aquela brincadeira, acaba que no fim o problema poderia ser pequeno, você faz resolver, virou um problema, assim, enorme, gigantesco. Então, acho que é muito nesse sentido, assim, meu pensamento, sabe? Que tem julgamento, né? Isso ficou muito claro na fala de vocês. Mas esse julgamento que acontece, seja da sociedade, né, das pessoas próximas, isso já impediu vocês de buscarem ajuda de alguma forma? Só pelo simples fato de ser julgado? No meu caso, sim. Quando eu era bem mais novo, eu tive uma época lá que eu fui
fui trabalhar numa outra cidade, era bem novo, tinha 5 anos de formado. Fui trabalhar numa outra cidade e acabei assumindo uma função depois de pouco tempo, que eu assumi muita responsabilidade. Eu era sozinho, tinha 26 anos, na época, 27. E aí, de repente, eu tava com muita responsabilidade em cima de mim, acordando 6 horas da manhã, dormindo às 8 horas da noite, sozinho, a 300 km de distância da época, que era a base, que era a casa dos meus pais, enfim. E aí, quando eu fui ver, eu tava me afundando e por muita questão que você acabou de pontuar, eu não fui atrás, demorei muito para ir atrás de abrir a boca para os meus pais, né, para falar assim, poxa, posso conversar um pouquinho? Tô passando mal. Porque assim, chegou no ponto de eu não conseguir dormir, sabe? Virar de um dia pro outro sem conseguir dormir, ficar 2 dias sem dormir, 3 dias sem dormir, assim. E aí eu comecei a dar sinais evidentes no próprio trabalho. Aí quem chamou minha atenção na época, assim, graças a Deus, foi um dos gerentes da época do frigorífico que eu trabalhava. Falou, cara, você não tá bem. E aí, não é melhor você conversar, né? De repente fala com a sua mãe, enfim, vai atrás de alguém aqui na cidade, porque também ele era de fora também. E aí eu fui pensar como é que foi? Pensei em ir atrás de uma ajuda na época, mas não fui. Eu achei que mas eu comecei a conversar com meus pais mais abertamente, que eu estava sentindo com esse amigo também na época, ele era uma pessoa já com 40 e poucos anos de idade na época já. E eu comecei a conversar muito, começou uma vez por semana, vamos sair para conversar, ele ia lá no apartamento que eu morava lá na época, a gente começou e aquilo ali foi me ajudando a desafogar de alguma forma. Mas eu cheguei num ponto assim muito complicado. E quando eu não fui atrás de ajuda, quando eu pensei em atrás de ajuda, o preconceito bateu de novo, não preciso, acho que eu conversando, eu consigo pôr para fora e eu passei por aquela fase. Mas algum tempo depois, foi muito nítido que eu passei por uma depressão naquela época, por uma crise de ansiedade, enfim. A nomenclatura, não sou especialista, mas foi complicado. Foi por puro preconceito, falta de informação, mas também não queria saber. Eu achei que era só conversar, que dava tudo certo. Mas se eu tivesse, às vezes, naquela época, procurado ajuda de uma forma mais rápida, mais efetiva, poderia ter não demorado 6 meses, ter passado tão mal, ter ficado tão mal, assim, fisicamente, mentalmente naquela época. Eu acho que a dificuldade desse autocuidado mental parte da pessoa ter um autoconhecimento. Por quê? Isso é muito difícil. Só vai com o tempo. Hoje eu tô falando isso, né? Quando eu tinha 26, 27... A ótica é outra. A ótica é outra. E aí, como ficam... É isso que eu ia falar. O conflito geracional tá aqui, né? O Thiago teve essa dificuldade e, instantaneamente, quando eu perguntei, o Bruno já manifestou que ele não sente... Pelo menos eu entendi que é isso, que você não tem essa dificuldade, que esses preconceitos não te impedem de buscar, né, ajuda. Eu sou muito prático. Eu já passei por algumas coisas que me fizeram identificar. Não, dessa forma eu tô bem, dessa forma eu não tô bem. Então eu consigo antecipar, dependendo do que for vir ou do que está acontecendo, o que eu posso fazer. E aí volta naquela parte que eu falei, dos ambientes de quem que eu vou procurar, sabe? Às vezes o happy hour não é um ambiente. Não é ali que você vai se abrir, porque ali, querendo ou não é nem questão de se tornar alvo de chacota, não. Mas não é um ambiente propício para você desenvolver uma conversa sadia, que vai realmente proporcionar... Efeito, né? Vai melhorar esse problema. Então, durante a vida, a gente vai escolhendo uma outra pessoa que... Não, essa daqui, se eu precisar de tal coisa, vai me escutar, vai saber... fazer pontuações assim, porque não adianta ela querer moldar minha vida, mas tem que fazer alguns insights que vão me voltar pro eixo ou alguma coisa nesse sentido. Então, acho que esse autocuidado... O autoconhecimento. São situações, né? Mas Quando a gente é novo, desculpa te cortar, mas quando a gente é novo, a gente acha que sabe tudo também, né? Justo. Essa é a questão. O Thiago, quando ele veio trazendo esse histórico dele, me fez rememorar o período em que eu saí de Varginha, fui morar fora, quase 350 km de distância, assumindo um cargo efetivamente de chefia em uma empresa. E eu passei também por essa fase de dúvidas, inseguranças, incertezas, porque o cargo exigia muito, os horários também não eram flexíveis igual nós temos hoje, dessas flexibilidades, eram os horários muito, muito rígidos, mas foi uma empresa fantástica em que eu trabalhei, né? Então eu chegava muito cedo, saía muito tarde, em função da responsabilidade, e isso efetivamente acabou trazendo algumas consequências, né? Sempre tive muito apoio e a conversa aberta com os meus pais, né, sobre sentimento, que eu estou sentindo, que eu estou precisando. Sempre eles foram muito abertos a isso,
Quando eu voltei para Varginha, né, isso lá em 2012, passei por algumas situações, comecei a faculdade de Direito, né, e tive também alguns episódios depois, quando eu estive no escritório, né, passando por algumas situações em que eu me coloquei em xeque sobre o que o Guilherme é e o que o Guilherme pode entregar. E isso eu tive muito apoio, isso eu posso falar das duas que estão aqui ao nosso lado, que foram pessoas que me chamaram para conversar e efetivamente falaram: Gui, você não tá legal, vamos buscar ajuda. E isso eu falo, sou grato às duas, porque as duas visualizaram em mim algo que eu também não estava vendo. Eu estava caindo e de rendimento como pessoa e profissional, estava me perdendo. Fui resgatado pela ajuda das duas, dos meus pais e da minha esposa, que fizeram com que eu buscasse apoio. E a partir dali eu comecei a verificar: opa, peraí, eu estou um pouco fora da curva, vamos dar uns 2, 3 passos para trás, vamos nos encontrar. Então, muitas vezes a gente acaba se perdendo na nossa idade, na nossa geração hoje. A geração, vamos falar de vocês que é um pouco mais nova, ela é um pouco mais imediatista, então acaba acontecendo as coisas de uma forma que eles não estão tão preocupados, não digo de responsabilidades, mas não estão tão preocupados. A nossa geração já traz uma carga de preocupação. E se isso não der certo? Isso acontecer? E a gente acaba caindo no medo do fracasso. E ter o medo do fracasso é um dos maiores pilares, pelo menos para mim, da nossa geração, de frustração. E isso gera ansiedade na gente. E com esse show de maturidade dos nossos meninos, a gente encerra o programa. Muito obrigada pela participação de vocês e até o próximo programa. Até a próxima. Gente. Tchau, tchau. Valeu, obrigado.